Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre as regrinhas básicas de azimuth e rumo. A gente já viu que o azimuth, ele parte sempre do norte, vai de 0 até 360 graus, girando no sentido horário, nesse sentido aqui. O ângulo rumo, ele pode partir do norte ou do sul. O seu ângulo só vai variar de 0 até 90 graus. E ele pode girar no sentido horário ou anti-horário. E aí vamos ver aqui sobre como representar cada um desses ângulos, o azimuth e o rumo. Nós temos aqui os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Quando eles estão aqui unidos, formam 4 quadrantes. Então, eu vou falar como representar o ângulo azimuth em cada um desses quadrantes. No primeiro quadrante, eu vou ter azimuth partindo do norte de 0 a 360 graus. Aqui está formando um ângulo de aproximadamente 49 graus. No segundo quadrante, se eu tenho um ponto desse lado aqui, então, o meu azimuth partiu do norte, sentido horário, formou um ângulo de aproximadamente 142 graus. E como é que eu sei que ângulo é esse? 49, 142, por que deu esse valor? É porque eu olhei com o transferidor antes. No terceiro quadrante, vou ter aqui azimuth, partiu do norte, sentido horário, ângulo aproximado de 218 graus. Aqui no quarto quadrante, eu vou dar uma volta maior. Não ficou bem redondinho, mas a gente está vendo aí, formou um ângulo de aproximadamente 322 graus. Então, essa é a representação do azimuth em cada quadrante. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E o rumo, como ele tem uma diferença do azimuth, eu vou ter aqui do mesmo jeito, norte, sul, leste, oeste, os 4 quadrantes do mesmo jeito, só que temos a diferença. Ele não pode passar de um quadrante para o outro. Então, o rumo, que só vai de 0 a 90 graus, ele tem que sempre ficar dentro de um dos quadrantes. Então, se o meu ponto estiver no primeiro quadrante, ele vai partir do norte, sentido horário. Formou aqui um ângulo de aproximadamente 41 graus. No segundo quadrante, ele já não pode partir do norte, porque ele passaria de 90 graus. Então, ele vai ter que partir do sul. Formou um ângulo de aproximadamente 38 graus. Terceiro quadrante, ele também não pode partir do norte, nem em sentido horário, nem em sentido anti-horário, porque ele passaria de 90 graus. Então, partiu do sul de novo, agora para esse outro lado, sentido horário, formando um ângulo de aproximadamente 46 graus. E no quarto quadrante, ele já não pode partir do sul, então ele parte do norte. Se for no sentido horário, vai passar. Então, ele vai vir aqui, sentido anti-horário, formando aproximadamente 28 graus. Como a gente pode ter 41 graus no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, porque são ângulos que vão sempre ser num valor de 0 a 90 graus, eu preciso colocar a indicação de que quadrante ele está. Como é que eu faço isso? Coloco a localização, de onde ele partiu para onde ele está indo. Então, aqui seria 41 graus, nordeste. Aqui, 38 graus, partiu do sul, sentido oeste, sudoeste. Terceiro quadrante, partiu do sul, sentido oeste, 46 graus, sudoeste. E no quarto quadrante, 28 graus, foi aproximadamente o que deu aqui, partiu do norte, sentido oeste, noroeste. Isso é o que vai diferenciar um azimuth de um rumo. Lembrando que lá no azimuth a gente tem o valor do ângulo, mas não precisa indicar a localização,
porque o seu próprio valor vai indicar em que quadrante ele está. Voltando aqui, nós vemos que ele pode, no primeiro quadrante ele vai ficar de 0 a 90, no segundo quadrante ele pode ir de 90 a 180, no terceiro quadrante ele vai ter um valor que vai variar entre 180 e 270 graus, e no quarto quadrante entre 270 graus e 360 graus. Bom, então por hoje foi isso aqui, tá? Rumo, azimuth, representação de como eles ficam em cada quadrante, e no próximo vídeo a gente vê como fazer a conversão entre azimuth e rumo. Até mais!